Olá! Hoje eu quero abrir o programa com um assunto um tanto quanto controverso. A Bíblia fala em alguns textos sobre sorte. O que é isso? Por exemplo, lá em Atos, quando é preciso fazer a escolha do novo apóstolo, é lançada a sorte em 2 nomes para a escolha. Olha só o que diz em Atos, capítulo 1, verso 26. Depois, lançaram sorte para escolher um dos 2. O nome sorteado foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Não só esse texto, esse é apenas um, mas existem outros no Velho Testamento sobre sorte. O que quer dizer isso? O que é a Bíblia? A Bíblia, ela dá alguma explicação, algum esclarecimento sobre o lançar sorte ou ter sorte? Será que nós temos sorte de alguma coisa? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Como você sabe, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através da internet e também da Novo Tempo aqui no nosso país, espalhado por todos os lugares. Seja através das parabólicas, seja através das TVs por assinatura e das centenas de retransmissoras que tem no nosso país. Aonde quer que você esteja, sinta-se abraçado. É um prazer muito grande ter a sua companhia aqui com a gente. E você sabe, aqui as perguntas são respondidas à luz da Palavra de Deus. E quem está na mira é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, Tito, contente porque estamos juntos outra vez mais com você, amigo telespectador, amiga telespectadora, para aprendermos sobre a Bíblia. Esse é o propósito do programa. Despertar em você o desejo de buscar na Bíblia as respostas às suas perguntas e as soluções para os seus problemas. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e esperamos as suas perguntas para que possamos aqui dar sequência ao nosso programa. Como você sabe, é você que faz o programa acontecer, então não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser, faça mais. Diga de onde você está dizendo, falando, perguntando, de qual igreja você pertence, porque juntos estamos aqui para estudar mais a Palavra de Deus e com certeza não importa a sua denominação religiosa, o que importa é a gente estudar a Palavra de Deus. Né? Então diga de qual religião que você está fazendo a sua pergunta. Nós teremos o prazer em dar a resposta para você também na Bíblia, tá bom? Participe aí. Muito bem. Professor Leandro Quadros, nós abrimos o programa hoje com um assunto controverso, no mínimo controverso. A questão da sorte. A Bíblia fala algumas vezes sobre a sorte, né? Mas o que a Bíblia quer dizer com sorte? O que quer dizer sorte na Bíblia? Porque a gente conhece hoje sobre sorte, de repente eu ganhar alguma coisa, eu contar com a sorte por alguma coisa, né? E parece que isso é um pouco controverso biblicamente, mas por que a Bíblia usa esse termo sorte? Lançar sorte é o mesmo que fazer um sorteio na Bíblia. Vamos entender por que isso era praticado. Nós vamos ver aqui, eu vou apresentar alguns textos bíblicos, né? Primeiro vamos ver que era um costume praticado entre os povos pagãos e depois veremos que não foi uma prática proibida por Deus, mas existia um porém. Vamos lá. Aqui em Jó, capítulo 1, verso 7, vemos que realmente era uma prática muito comum no Oriente Próximo, especialmente entre pagãos. Pessoas, pagãos, que estavam na mesma embarcação que Jonas, o profeta, eles tentaram descobrir
o motivo, ou melhor, quem era o responsável por aquela grande tempestade em alto mar que estava acometendo-os. E eles perceberam que era algo sobrenatural realmente. E aí o texto de Jó, capítulo 1, verso 7, diz assim: vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então fizeram um sorteio. Esse sorteio era feito com pedrinhas ou pedacinhos de madeira, não é? Para indicar por meio desses objetos quem era a pessoa. Não sabemos os detalhes, como que tinha que estar a posição ali daquela madeira ou daquele pedaço de pedra, mas eles faziam desta forma, tá? Para poder descobrir a vontade dos deuses, diríamos assim. Então era uma prática pagã. Entretanto, em alguns momentos, o Deus de Israel usou deste recurso para comunicar a sua vontade. Aí você pode perguntar, então Deus é a favor desse tipo de sorteio? Veja, Deus não é a favor do acaso, de tomar decisões pelo acaso. Agora, quando o próprio Deus decidiu revelar a sua vontade por meio do sorteio, aí não tem problema algum, porque não envolve o acaso cego e não envolve a adivinhação. Podemos trocar. No caso dos pagãos, envolve a adivinhação e acaso, né? Ou algo sobrenatural, porém vindo de divindades pagãs. Na Bíblia, não. Quando Deus pediu para usar o recurso, não era adivinhação e nem acaso, era comunicação. Uma forma de Deus se comunicar e alcançar as pessoas no nível de comunicação no qual elas se encontravam. E aí nós vemos, por exemplo, vou ler, além de Atos 1, explicar o porquê de que Deus fez esse recurso. Tem outro texto que eu separei aqui, que é Números, capítulo 26, 55. Nesse caso, o próprio Deus decidiu se comunicar desta forma. Números 26, 55 diz assim: todavia, a terra se repartirá por sortes, ou sorteio, não é? Segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo a sorte, repartir-se-á a herança deles entre as tribos maiores e menores. Então Deus orientou o seu povo a lançar sorte, ou seja, fazer um sorteio para ver qual tribo ficaria com essa terra, ou com essa, ou com essa, ou com essa. No caso de Atos 1, e aí vamos para finalizar, olha que interessante. Aquilo foi feito sobre a orientação do Espírito Santo. Não foi acaso cego e nem envolveu adivinhação. E aí, para você entender Atos 1, 26, um texto que eu vou citar e com ele finalizo essa breve explicação, Provérbios 16, 33. Aqui mostra-nos que quando há a atuação de Deus no processo de comunicação, não podemos dizer que é uma obra do acaso ou, por exemplo, simplesmente uma adivinhação, porque Deus não adivinha, Ele sabe. E aí Provérbios 16, 33 nos mostra o porquê que os apóstolos foram orientados por Deus a realizar aquele procedimento. Sortear entre duas pessoas para ver qual era a vontade de Deus quanto à escolha do substituto de Judas, tá? E aí Provérbios 16, 33 diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Então veja, mesmo que o povo de Deus tenha sido autorizado e direcionado por Ele para fazer uso desse recurso do sorteio, a decisão vinha de Deus, não do acaso, e não era uma adivinhação. E lembre-se uma outra coisa importantíssima: eles não tinham toda a forma de revelação como nós temos hoje. Então Deus se utilizava de certos recursos para comunicar a sua vontade. Hoje você e eu temos a Bíblia Sagrada à nossa disposição, além de outras formas de revelação de Deus. Então, não façamos esse procedimento a não ser que ocorra conosco como ocorreu com o povo de Israel e com os apóstolos, ou seja, Deus orientou de forma pessoal ou por meio de um profeta para aquilo ser feito. Se Deus não orientar desta forma,
vamos ficar com a Bíblia porque nós já temos esta revelação completa. Muito bem, professor, muito bem. Para você participar do programa, você pode mandar as suas perguntas através do nosso SMS. O número é 12 98151 0101 ou pelas nossas redes sociais, pelo Facebook namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, @namiradaverdade, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas pra gente, como por exemplo essa questão. Olha só, professor, a questão que apareceu aqui. Lá em Ezequiel 36, 25, Ezequiel, o que está acontecendo ali é um batismo por aspersão? Porque veja só, o verso 25 diz o seguinte, 25 e 26, ó. O 25, Espergirei água limpa sobre vocês e os purificarei de todos os seus ídolos e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso e obediente. Aqui era um tipo de batismo, professor, que estava sendo feito? Não, olha que interessante. Esse texto aqui, ele pode, de forma simbólica, sim, ser vinculado ao batismo, tá? No Novo Testamento, porém aqui a referência a outra coisa. Aqui é uma referência ao ritual de purificação para retirar a impureza ritual de uma pessoa, tá? Ela era aspergida com água para tirar a contaminação cerimonial. Tem texto ali, Êxodo capítulo 30, Levítico 14, onde mostra esse ritual de purificação. Ele não é um batismo, não deixa de ser, de certa forma, um símbolo, mas ele não tem a ver com o batismo. E o que Deus está prometendo aqui é que ele vai purificar, perdoar os pecados do seu povo. E como consequência desse perdão, o verso 26 é um dos versos mais importantes da Bíblia, né? Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Então Deus está dizendo o seguinte, assim como o sacerdote, né, aspergia água no povo para purificá-lo de suas impurezas cerimoniais, eu quero purificar vocês, dar a vocês um coração novo, uma mente nova, para que vocês se convertam. Então é este o propósito do texto, ele em si não está falando de batismo. Ok, muito bem, mas uma pergunta interessante para a gente aí, a gente lendo assim dá a impressão, né? Muito bem, boa resposta, professor. Eu quero saber agora a pergunta que a Marcinha, lá pelo Instagram, mandou para a gente. Olha, tem um questionamento para fazer. Por que os adventistas consideram o início do dia de sábado a partir das 18 horas de sexta-feira? Isso não é uma tradição do povo judeu? E é verdade que vocês, ao batizar alguém, essa pessoa tem que fazer um juramento com relação à obediência do quarto mandamento? Ou seja, a guarda do sábado? Me confirme, por favor. Muito bem, vamos ajudar a Marcinha aí, professor. Qual que é essa questão de começar o dia de sábado no pôr do sol de sexta-feira e ir até o pôr do sol de sábado? Veja, minha amiga, muito importante sua pergunta. Nós não baseamos a observância do sábado, né, ao horário de início e término do sábado na tradição judaica, mas no texto bíblico. Por quê? Quando você lê alguns textos, eu vou mostrar aqui para você, a contagem dos dias na Bíblia não ocorre da meia-noite à meia-noite. Tá? Essa é uma invenção posterior, né, da nossa sociedade. Agora, a contagem dos dias na Bíblia é a partir do pôr do sol. E não é nem a partir das 18 necessariamente, é o pôr do sol, que pode ser antes ou depois das 18, dependendo da estação do ano, da região do mundo e tudo mais. Então veja, quando você lê Gênesis 1, você vai ver constantemente uma expressão que é a seguinte, ó, no versículo 5. Por exemplo, chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Olha que curioso, quando que começa um dia de 24 horas na Bíblia? Pela tarde, não é pela manhã. Não diz aqui, ó, houve manhã e tarde. Não, houve tarde e manhã.
Enquanto que na nossa cultura é da meia-noite à meia-noite, na Bíblia é de um pôr do sol a outro pôr do sol. A expressão tarde se refere ao pôr do sol e manhã, óbvio, ao nascer do sol. Então, assim que é a contagem dos dias desde a criação, quando nem sonhava em existir qualquer judeu sobre a face da terra. Deus deu esse sistema de contagem para os nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando o mundo perfeito saiu das mãos do Criador, diríamos assim. Um outro texto esclarecedor, tem mais, tá? Mas eu vou ler só mais um para você. Você vê que quando Deus orientou o povo de Israel a celebrarem, por exemplo, um sábado anual, que era uma festividade, né? Além do sábado semanal, tinham sábados anuais que eram festividades. Você vê aqui em Levítico 23:32 que até mesmo na celebração desta festividade cerimonial, né? Olha a orientação que ele deu quanto ao tempo, quanto ao início e ao término, né, da celebração. Ó. Sábado de descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma, que era o dia da expiação, o dia do juízo, o dia do perdão. Aos 9 do mês, ó, de uma tarde a outra tarde, ou seja, de um pôr do sol a outro pôr do sol, celebrareis o vosso sábado. Então a contagem dos dias da semana é assim. Então nós entendemos que para respeitarmos devidamente o quarto mandamento, nós precisamos guardá-lo de acordo com o sistema de contagem do tempo da Bíblia. Por isso que nós celebramos o sábado, né? De um pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. Quanto à questão do juramento, quando a pessoa vai ser batizada, não é um juramento, é diferente, é uma profissão de fé. O que acontece? Antes do batismo, né, é feita uma profissão de fé, diríamos assim, em que a pessoa professa crer em certas doutrinas. E qual é o propósito de uma profissão de fé? É ajudar a pessoa a entrar para a igreja de uma forma coerente, consciente do que ela está fazendo. Nós não achamos justo que uma pessoa se torne um adventista do sétimo dia se ele não sabe a doutrina do sábado. Nós estaríamos sendo desonestos com a pessoa se nós não ensinássemos, por exemplo, sobre a doutrina do sábado, a doutrina do santuário, a importância do dom profético dado a Ellen White, que não substitui a Bíblia, pelo contrário, tem que levar a mente das pessoas à Bíblia. Então é perguntado para a pessoa se ela crê em algumas doutrinas essenciais, e entre elas está o sábado. Então não é um juramento, até porque não tem como um pecador jurar obediência, não é? Nós somos pecadores, nós não podemos jurar obediência, nós podemos sim prometer, fazer a vontade de Deus, mas não podemos jurar, porque nós somos falhos e pecadores. Tá? Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela age com muita coerência e ética para com os seus membros. Quem se tornar um membro da igreja, ele sabe o que realmente está fazendo. Nós não vamos, por exemplo, vamos batizar, aí depois que o indivíduo batiza, aí eu revelo, a gente crê nisso, nisso, nisso e nisso. Não, isso não seria honesto do ponto de vista espiritual e nem intelectual. Muito bem, professor Leandro Quadros. Muito bem, eu quero colocar mais uma pergunta aqui. Essa pergunta chegou pelo nosso Facebook, mas também chegou aqui pelo SMS. Lá no Facebook, o Danilo Risato diz o seguinte: quais evidências bíblicas que comprovam que estamos vivendo nos últimos dias? E também a dona Maria Ribeiro aqui perguntou: já estamos vivendo o Apocalipse? Os últimos dias? Professor, só que essa pergunta você vai responder depois do intervalo, tá bom? Eu queria aproveitar e dizer para você que a nossa revista, o nosso estudo bíblico, o nosso curso bíblico está de cara nova. Olha aqui, ó. Se você quer ter este curso bíblico, essa revista Verdades para o Tempo do Fim, você pode solicitar através do nosso blog agora. É só entrar lá no novotempo.com/na mira da verdade e lá no final da página você tem a imagem da revista. Ela não está com essa cara nova ainda lá não, tá? Mas está lá, Verdades para o Tempo do Fim. É só você clicar e você vai ser direcionado para fazer um cadastro postal para que chegue na sua casa. Ou então você pode ligar para a gente no nosso horário comercial 0 operadora 12 2127 3121 e no nosso
WhatsApp, você pode escrever lá, eu quero a revista do Na Mira da Verdade. Nós vamos entrar em contato com você. O número é 12 98144 4449, tá bom? Peça agora mesmo. Nós vamos falar depois do intervalo sobre esse tempo do fim. E essa revista tem muita informação para você. Então peça hoje mesmo, é um presente, você não vai pagar nada e vai se aprofundar mais nos assuntos bíblicos relacionados ao fim dos tempos, tá bom? Muito bem, professor, então se prepare aí, nós vamos para um intervalo rapidinho e depois nós vamos colocar essa questão, se nós temos evidências de que estamos vivendo os últimos dias. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e olha só a pergunta que ficou em aberto, tem relação com o curso bíblico que nós oferecemos aqui todas as semanas, mas é o seguinte, quem mandou foi o Danilo Risato e também a Maria Ribeiro. A questão é a seguinte, quais evidências, professor, que a Bíblia nos comprovam que estamos vivendo os últimos dias? E aqui a Maria falou, será que nós estamos vivendo o Apocalipse, os últimos dias mesmo? Como é que é isso, professor? Será que a gente consegue ver alguma coisa na Bíblia em que estamos, sim, nos últimos tempos? A Bíblia tem muitos sinais, muitas profecias que apontam para os últimos dias. Eu vou ler algumas, ok? Mas antes eu quero fazer uma correçãozinha em relação à segunda questão da nossa amiga. Veja, não pense assim, estamos vivendo o Apocalipse. Ela não é uma expressão adequada para o que estamos vivendo. Por quê? Vou explicar. Os filmes apresentam o Apocalipse como um momento de destruição, né? Não, a palavra Apocalipse, do grego apocalipsis, né? O Apocalipsis, significa revelação. E logo na introdução do Apocalipse, você lê assim, ó, Apocalipse, né? Ou revelação de Jesus Cristo. Então, Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo acerca dos eventos finais. Então, não associe a palavra a tragédias, destruição, calamidades, porque teologicamente não é o correto. Infelizmente, Hollywood, neste ponto, acabou colocando na mente das pessoas que a palavra do Apocalipse quer dizer um terror, uma coisa amedrontadora. Não, Apocalipse é revelação de Jesus Cristo. Então não é para você ter medo do livro do Apocalipse, é para você estudá-lo. Tanto que há uma promessa em Apocalipse 1:3. Bem-aventurado é aquele que lê, ouve e guarda as profecias, porque o tempo está próximo, o tempo da volta de Cristo. Então, desassociar a palavra Apocalipse de tragédia é fundamental para todo estudante da Bíblia, tá? Sobre o tempo do fim, realmente a Bíblia mostra para nós em diversas profecias, tanto no Apocalipse quanto fora dele, de que nós estamos no tempo do fim. Eu vou ler aqui alguns versos para você, tá? Que são vários. Por exemplo, no curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, você vai ter uma lição sobre a volta de Jesus e outra sobre os sinais da volta de Jesus. Esta lição que fala dos sinais da volta de Jesus, você vai ver textos bíblicos específicos que mostram a proximidade da volta de Cristo. Vamos começar lendo Mateus capítulo 24. Em Mateus capítulo 24, Jesus aqui pregou o seu conhecido sermão profético. E ele falou aqui para os seus seguidores quais seriam os sinais que indicariam a proximidade do tempo do fim e qual seria o sinal realmente que identificaria o fim, o momento do fim. Então, depois que os seus discípulos perguntam acerca do assunto, nos versos 5, a partir do verso 5 ele começa já a nos dar quais são sinais, tanto na história quanto no mundo religioso, político, sinais de que ele estaria voltando. Verso 4. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Então, primeira indicação da proximidade da volta de Cristo,
surgimento de falsos cristos, falsos profetas. Né? Verso 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então veja, o que estava indicando a chegada do fim, mas que ainda não é o fim? Surgimento de falsos cristos, guerras, revoluções, fomes, terremotos. Isso aqui foi escrito há mais de 2000 anos. Essas coisas existiam nos dias de Cristo? Existiam, mas em bem menos intensidade. Ok? E aí, verso 9 fala de perseguição contra os cristãos. Verso 12, verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas. Estamos na era dos falsos profetas. E verso 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, um esfriamento do amor. Hoje existe o chamado amor do bem, não é? O ódio do bem. Isso é visivelmente um sinal da volta de Cristo, de que o mundo está deteriorado. Porque quando eu amo aqueles que são do meu lado e odeio os que são de outro lado, isso é diabólico. Ok? Então, esses sinais indicam, sim, a proximidade do fim. Agora, o que indica o fim realmente? Verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então veja, todos esses sinais que eu mencionei para você apontam para o fim. Mas o fim se concretiza realmente quando o evangelho for pregado em todo o mundo para testemunha a todas as nações. E nós já sabemos que o cristianismo já está em mais de 200 países do mundo. Existe uma quantidade muito grande ainda de pessoas para conhecer o evangelho, especialmente na janela 1040, aquela região do mundo onde predominam-se outras grandes religiões, não o cristianismo. Mas Deus alcança onde o ser humano não puder alcançar. Nós temos à nossa disposição a tecnologia, especialmente a internet, então tem muitas formas para concluirmos a pregação do evangelho. Agora, a Bíblia também fala de sinais no mundo moral, diríamos assim. Tá? E aí eu vou ler só mais estes e depois eu sugiro que você faça o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, para você se aprofundar mais nesse assunto. Paulo diz o seguinte, 2 Timóteo 3, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Agora ele vai descrever, Cristo descreveu a condição espiritual, política, social, né, do nosso planeta. Agora Paulo descreve a condição moral da humanidade. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, ou seja, últimos dias, né? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Olha só, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então estamos vivendo exatamente isso, ok? Então, realmente a Bíblia mostra, por esses sinais, que a volta de Cristo está muito próxima. E um dos motivos, na verdade o principal motivo da Novo Tempo existir é exatamente esse. É preparar um povo para a segunda vinda de Cristo, apresentando o Evangelho eterno, que é a salvação por meio de Cristo, contextualizado nos 3 últimos recados que Deus dá para a humanidade, em Apocalipse 14, 6 a 12, e, obviamente, com isso mostrar quais são os planos de Deus para a sociedade, tanto no presente quanto para a restauração total da sociedade na segunda vinda de Cristo. Então continue preparando-se, continue acompanhando a Novo Tempo,
porque a Novo Tempo existe para ajudar você nesse processo. Muito bem. Próxima pergunta chegou pelo nosso Instagram. Olha só, quem mandou foi a Claudineia. A Claudineia, a pergunta dela, ela é lá de Poços de Caldas. Ela diz o seguinte: eu gostaria de saber, em Lucas 18, do 35 ao 39, o cego de Jericó clama Jesus, filho de Davi. Por que Jesus, filho de Davi? Por que Jesus, filho de Davi? Essa é a dúvida dela. Por que Jesus é comparado ou tem alguma relação com Davi, professor? Por que ela fala Jesus, filho de Davi? Tinha algum significado nisso? Sim, porque o Messias foi profetizado no Antigo Testamento, viria da descendência de Davi. Então é por isso. Então, quando ele chama Jesus de filho de Davi, ele está dizendo que crê que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Então é uma confissão de fé no Messias. Muito bem, ok. Muito bem, outra pergunta aqui pelo Facebook diz o seguinte: como posso falar para pessoas que não acreditam que quando a gente morre acabou tudo até a volta de Jesus? Por que isso, professor? De fato, quando morremos, tudo acaba? É só na volta de Jesus que vai ter... É só na ressurreição que realmente a alma vai ressurgir, professor? Veja, nós temos que abordar esse assunto. Veja, não podemos dizer assim para uma pessoa, por exemplo, tudo acabou. Porque aí você está demonstrando que não tem esperança depois da morte. Eu sugeriria uma expressão correta. Dizer o seguinte: a pessoa está dormindo até a volta de Jesus. É isso que a Bíblia ensina. Lógico, entendi o seu raciocínio, telespectador. Tudo acabou até a volta de Jesus. Mas quando você diz tudo acabou, não é correto. Porque o que acontece? A morte é um descanso, é um sono até a volta de Cristo. Então não acabou tudo. Lógico, não há um processo de consciência, não há uma possibilidade de comunicação com os vivos, como a Bíblia ensina. Mas eu sugiro dizer o seguinte: olha, até a volta de Cristo, um ente querido está o quê? Descansando. Aí sim. Aí, dentre os vários textos, eu vou mostrar aqui um para você, que é assim o principal, a meu ver, um dos principais, que nos mostra o seguinte: a morte não é o fim de tudo, tá? Mas também ela não é o começo de uma vida consciente fora do corpo. A Bíblia não ensina isso. A primeira coisa que você tem que mostrar para a pessoa na Bíblia, entre outras, tá? Aqui é só uma sugestão: não existe vida fora do corpo. Não existe consciência fora do corpo, tá? A doutrina da imortalidade natural da alma, ela não é bíblica, ela é de origem pagã. Ela se infiltrou, sim, no cristianismo, até mesmo por meio de servos de Deus, como Santo Agostinho, mas que estava enganado nesse aspecto. Santo Agostinho, ele bebia muito nas fontes de Platão. E, obviamente, Platão ensinava a sobrevivência da alma fora do corpo, ensinava a transmigração da alma, uma espécie de reencarnação, tá? Então, Santo Agostinho contribuiu muito para que esta filosofia grega entrasse no cristianismo. E aí vários textos bíblicos são interpretados a partir deste viés, a partir desses pressupostos gregos. Não estou dizendo que a cultura grega é ruim, não é isso. Só que aquilo que não faz parte da Bíblia não está certo, tá? Então aí alguns textos foram feitas leituras desses textos para dar essa interpretação, tá? Agora, na Bíblia não existe redenção fora do corpo, tá? Então eu vou ler aqui para você 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. É um capítulo dos mais importantes, são versos muito importantes para você explicar para a pessoa quando se dará o momento em que ela vai voltar a ter consciência, né, caso morra antes da volta de Cristo.
Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Primeiro ponto. Paulo está usando a metáfora do sono para falar da morte. Ou seja, ele não está aqui admitindo a possibilidade de uma consciência ou de uma capacidade de ação durante a morte. Tá? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha, dormem de novo. Não é uma linguagem adequada para empregar caso a pessoa estivesse consciente em um lugar intermediário, no céu. Ah, mas Leandro, pode ser a morte, a dormir, o sono no corpo. Não existe isso na Bíblia, tá? Não existe vida ou fora do corpo. Quer ver uma prova? Gênesis 5:24. Enoque foi levado vivo para o céu. Segundo Reis, capítulo 2, Elias foi levado vivo para o céu. Mateus 17, Judas 1:9, Moisés foi ressuscitado para estar no céu. Então não tem nenhuma alma desencarnada no céu. Tira isso da sua cabeça, porque isso não é Bíblia. Tá? Verso 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando é que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro? Quando o Senhor descer dos céus. Tá? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens. Então veja, os mortos não vão para o céu ou para um lugar intermediário primeiro. Jesus volta, ressuscita e aí os justos mortos vão para o céu juntamente com os vivos transformados. Isso é tão claro no texto, não é? E aí verso 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ou seja, o nosso consolo deve vir da volta de Jesus e da ressurreição dos mortos, não deve vir da imortalidade natural da alma. Ok? Então, em resumo, este é o pensamento bíblico que eu recomendo que você apresente para os seus amigos. Ok, muito bem. Nós temos que ir para mais um intervalo, mas antes eu quero deixar uma pergunta na mira aqui, ó. Mesma coisa que aconteceu no bloco anterior sobre o Apocalipse. Essa pergunta quem mandou foi o Marcelo Arruda pelo Instagram e ele diz o seguinte: os relatos que são descritos em Apocalipse são literais? Vão acontecer no âmbito global ou para cada região do planeta um evento específico, professor? Olha só a questão. Por exemplo, a questão ali das pragas, né? Essas pragas, elas vão cair de forma global ou em lugares específicos? São símbolos do Apocalipse ali, né? São coisas, são eventos que são descritos no Apocalipse. Mas olha só, nós temos que ir para o intervalo rapidinho, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e a pergunta do Marcelo Arruda que ficou em aberto é: os relatos descritos em Apocalipse são literais? Vão acontecer no âmbito global ou para cada região do planeta um evento específico? E aí eu acrescento, por exemplo, as 7 pragas, as 7 últimas pragas. E aí, professor, o que a Bíblia diz? A gente consegue perceber se é alguma coisa, algum evento desse vai ser global? Veja, nós temos que partir de um pressuposto correto. Quando dizemos que o Apocalipse é simbólico, não é bem essa expressão que deveríamos usar. Ele tem símbolos, mas o Apocalipse é um livro pictórico, é diferente. Tá? O que é um livro pictórico? Ele tem imagens. Tá? Agora, as imagens pictóricas, elas descrevem o que é real. Então, o Apocalipse é real, é literal, mas descrito, é um livro literal em que a história humana e do povo de Deus
é descrita de forma pictórica. Então é importante ter isso em mente, porque se a pessoa pensar assim, o Apocalipse é simbólico, ele vai achar até que o que é real é simbólico. Aí seria um absurdo, por exemplo, as 7 igrejas a quem João escreveu o Apocalipse. Elas são literais. O próprio João, o escritor do Apocalipse, é uma pessoa real, não podemos dizer que ele é simbólico. Você entendeu? Então o autor do Apocalipse é uma pessoa literal. As 7 igrejas da província romana da Ásia, a quem ele enviou 7 cartas, literais. Então o Apocalipse trata de eventos literais, reais, mas que são descritos em uma linguagem pictórica. Essa linguagem pictórica ela era muito conhecida dos judeus cristãos ali no final do primeiro século, tá? E ela tem como base essa linguagem tanto o Antigo Testamento, mais especificamente Daniel e Ezequiel, Novo Testamento, literatura judaica, tá? Então essa linguagem foi extraída disso. Então pensa assim, o Apocalipse é uma descrição real e literal da história humana, porém numa linguagem apocalíptica ou pictórica, que se utiliza de imagens, cenas, símbolos para descrever a realidade. Então você tem que ter em mente isso. Tá? Então é óbvio que é um livro que se aplica para todos, mesmo que existam profecias que já se cumpriram, né? As próprias profecias, as cartas, por exemplo, às 7 igrejas ali da província romana da Ásia, as próprias 7 igrejas têm profecias que eram para eles, mas elas também se aplicam a nós. Porque há conselhos, por exemplo, e promessas acerca da eternidade que mostram que as orientações a essas 7 igrejas também têm orientações para toda a igreja, o povo de Deus, ao longo de toda a história. Tá? Então aí entra o método historicista de interpretação, que é algo que você pode se aprofundar e conhecer mais depois. Agora, só para finalizar, quando você vai, por exemplo, para as pragas do Apocalipse, eu não vou ler agora, mas estão nos capítulos 15 e 16, em especial, você vê que há pragas do Apocalipse que são universais e outras que serão locais. Tá? Quer ver um exemplo? Diz no momento em que vai cair uma grande escuridão sobre o trono do poder político representado pela besta. Então é óbvio, não é algo mundial, é local. Tá? Então quando você ler Apocalipse 15 e 16, não vai ser difícil você identificar isso. Que algumas pragas, o que são as pragas? Só para contextualizar, as pragas são juízos finais de Deus contra um mundo rebelde que o rejeita o plano de salvação e que, por fim, por causa do estado de grande rebelião, vai perseguir o povo de Deus, como diz Apocalipse 13. Então, Apocalipse 13 fala da perseguição ao povo de Deus, assim como no capítulo 12. O capítulo 14 mostra Deus dando chances, oportunidades para essas pessoas através do Evangelho e das 3 mensagens angélicas. E aí, Apocalipse 15 e 16 é o castigo sobre os perseguidores e sobre aqueles que rejeitaram o Evangelho. Então, as 7 pragas são juízos finais de Deus contra essa humanidade rebelde. E algumas você vai ler, são universais e outras locais. E tem que ser assim, porque há pragas, por exemplo, que se fossem universais, destruiriam o mundo por completo e nem se completariam as 7 pragas. Ok, muito bem, professor, muito bem. Olha só, tem uma pergunta por SMS, eu sempre falo, ó, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e nós vamos colocar na mira da verdade. Essa pergunta que chegou pra gente aqui é o seguinte: gostaria de receber uma explicação sobre os 3 céus, com maiores detalhes. Sei que o segundo céu é o que os nossos olhos alçam, ou melhor, o primeiro céu é o que os nossos alçam, né? Onde podemos ver as nuvens. Agora, e os outros 2 céus? Muito bem, a pergunta é essa, queria saber aí, professor,
que história é essa de 3 céus? Onde é que fala isso na Bíblia de 3 céus? Eu falo para não ter preconceitos. Perguntar o que quiser e agora eu quero saber aí o que quer dizer esses 3 céus. Isso tem na Bíblia? Tem, essa expressão está em 2 Coríntios, capítulo 12. E é o apóstolo Paulo quem está comentando a respeito. Eu vou ler aqui e você vai ver que não é difícil de compreender, tá? 2 Coríntios 12, eu vou ler dos versos 1 até o 6. Não, até o 4. Para você entender o que Paulo quis dizer com essa expressão terceiro céu, tá? Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passaria as visões e revelações do Senhor. Ele vai falar que ele teve visões de Deus. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado. Aqui ele está falando dele mesmo, tá? Até o terceiro céu. Aí tem um comentário entre parênteses, que é um comentário de um escriba, mas que foi deixado no texto, né? De um copista para nosso esclarecimento, né? Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ou seja, quando o cara tinha uma visão profética, ele tinha a sensação de que ele não estava no corpo realmente. Mas não é que o espírito seja do corpo, porque se isso acontecesse, ele morria, né? Então é outra coisa. E sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso. Olha que interessante. No verso 2 ele fala que foi arrebatado até o terceiro céu. E no verso 4 ele esclarece que o terceiro céu é o paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem proferir. Então ele mesmo explica aqui, no verso 4, que o terceiro céu, mencionado no verso 2, é o paraíso. Então quais seriam os outros 2 primeiros céus? Você já chegou em parte da resposta. O primeiro céu é o atmosférico, onde nós podemos ver as aves voando. O segundo céu é o céu estelar, onde se encontram os astros. E o terceiro céu é o paraíso. Então isso é real mesmo, professor? Sim, ele fala do paraíso. Ok, tá bom, muito bem. Olha só a perguntinha que chegou aqui agora no nosso Facebook. O pessoal que acompanha a gente no Facebook aí, obrigado pela sua participação. A pergunta da Aparecida Guimarães é o seguinte. Antes de eu fazer a pergunta da Aparecida, eu vou fazer uma pergunta para você. Jesus, quando estava aqui na Terra, como um ser humano, ele tinha a onisciência? Guarda aí, agora eu vou fazer a pergunta dela. Boa noite, Tito e professor. Quando Jesus falou de Judas na ceia, quando ele pediu a Pedro que pescasse do outro lado, em outras passagens também tem isso, ele estaria usando a sua onisciência? E aí, Jesus, quando esteve aqui como homem, ele tinha onisciência? Ele tinha, mas ela estava limitada por causa da sua encarnação. Então, quando ele fez ali, mandou Pedro jogar as redes do outro lado para pescar e veio um monte de peixe, ele estava usando da sua onisciência. Ali, Tito, não necessariamente, porque o que acontece... Ali era um milagre, então. Era um milagre, né? Ele tinha esse poder, né? Ele não precisava ali fazer uso da onisciência para fazer o milagre. Agora, um exemplo, Mateus 24:36. Ele fala, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então ali ele mostra que a onisciência dele estava limitada, porque ele, na condição de encarnado, ele não conhecia o dia da sua volta. Só que nós temos outros textos que percebemos que ele sabia até dos pensamentos dos fariseus. Quando abordavam com algumas questões, ele sabia o que eles estavam pensando. Então nós vemos que Cristo, ele não perdeu seus atributos, mas ele os limitou sim, na sua condição de encarnado. Por exemplo, ele limitou a sua onisciência, limitou a sua onipresença, o seu poder ele usou só em benefício dos outros e não em benefício dele mesmo. Agora, aí que está um detalhe. Na glorificação, ou melhor, na entronização, quando ele volta para o céu, aí ele reassume os seus atributos. Nós lemos, por exemplo, em Colossenses 2:3, que nele habita todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, ou seja, ele já sabe o dia e a hora da volta dele.
E o fato de Cristo, por exemplo, ter encarnado, não significa que ele tenha perdido a sua onipresença. Alguns acham que ele perdeu, mas eu não creio nisso, porque se Cristo perdeu um atributo da divindade, então ele deixou de ser da mesma essência divina, o que seria uma heresia. Tá? Então lembremos que Cristo realmente se autolimitou na encarnação. Quando ele é glorificado, ele volta para a sua glória, ele passa a usar os seus atributos todos. Ok, mais uma perguntinha, nós temos ainda 3 minutinhos, acho que você consegue responder essa pergunta. Quem mandou foi a Cida, também pelo nosso Instagram, Cida. A pergunta dela é a seguinte, ela diz, esse é um dos melhores programas da Rede Novo Tempo, sou aqui de São Paulo. Obrigado pelo carinho, viu, Cida? A pergunta dela é, onde está a Arca da Aliança e a Arca de Noé? Foi comprovado alguma localização? Você sabe que tem esses assuntos aí na internet, né, professor? Tem. O pessoal começa a especular, a falar uma coisa ou outra, e aí acaba trazendo dúvida para o nosso telespectador. A Bíblia fala alguma coisa sobre a Arca da Aliança ou até mesmo sobre a Arca de Noé? Não fala, Tito. A Bíblia não fala nada. Quando, por exemplo, a Bíblia fala da Arca de Noé, após o dilúvio, fala ali no livro de Gênesis que ela repousou sobre o Ararat. Não é o Monte Ararat, é a região do Ararat. Então não tem como saber. Sobre a Arca da Aliança também, pura especulação, né? O que a história, o que a tradição judaica nos explica é que bem provável quando o povo de Israel foi levado cativo, alguns creem, tá? Isso é tradição judaica, que é bem provável que Jeremias, o profeta, tenha escondido a Arca do Senhor. Mas não se sabe como, onde e nem sabemos se isso vai ser descoberto ou não. Só o futuro para nos reservar esse conhecimento. Muito bem, professor, muito bem. Olha, eu acho que a gente consegue ainda responder uma perguntinha rápida, hein, professor? Veja só, essa aqui. No meio de um universo imenso e vários planetas, por que Deus escolheu justamente a Terra para que Lúcifer fosse jogado para cá? A Bíblia fala o que sobre isso? Essa pergunta quem fez para a gente foi a Beatriz, professor. Beatriz, a Bíblia não diz que Deus escolheu o planeta para jogar Lúcifer para cá. Foi o planeta que escolheu receber Lúcifer aqui. É diferente, né? Se você ler, por exemplo, Gênesis 3, quando os nossos primeiros pais pecaram, aonde que Lúcifer estava neste momento? Ele estava restrito ao espaço onde estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não poderia sair dali e ficar tentando e torrando a paciência, diríamos assim, dos nossos primeiros pais. Né? Então, Deus não fez isso. Vou jogar lá para lascar com eles lá. Não, tem nada a ver isso. O que acontece? Jesus fala em João 12:31 que Satanás havia se tornado o príncipe deste mundo. Quando Adão e Eva cedem às tentações dele, eles fazem parte da rebelião de Satanás contra Deus. E a partir do momento, o domínio que Deus havia dado a eles do planeta, lá em Gênesis 1:28, o domínio é transferido a Satanás. Tanto que numa reunião, lá em Jó 1:2, Satanás foi como representante do mundo. Então, Satanás encontrou morada aqui por causa da rebelião dos nossos pais. Não foi culpa de Deus. Muito bem, professor. Com essa, nós encerramos mais um Na Mira da Verdade e nos encontramos a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Tito, por apresentar as perguntas dos nossos amigos. Obrigado a você, mais uma vez, que participou. Que Deus te abençoe. E lembre-se que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, somente a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Se você quer assistir esse e outros programas, você pode também acompanhar os nossos programas no ntplay.com. É só você baixar lá e ver todos os programas. Então, lembre-se, aqui você já sabe, se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de responder. E aqui, todas as suas dúvidas estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!